Olá, bom dia, graça e paz, muito bom dia. Hoje é dia 14/5/2024 e para começar bem esse dia, nós vamos começar com a palavra do Senhor, né? Estou com a cara meio amarrotada, fiquei a noite praticamente em claro, mas estão na benção, né? Bom, o texto que eu quero ler aqui é o texto de Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 3, que diz assim, ó. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Então, só esses 3 versículos para a gente pensar a respeito deles, né? O texto aqui dá conta, eu estava lendo esse texto, e aí eu percebi uma coisa aqui interessante. O texto vai dizer que os discípulos dele andavam com ele, né? Os 12 que ele estava preparando para seguir pra levar para frente o legado, levar para frente o evangelho. Então tinha lá os 12 que iam ser anunciadores da nova aliança, né? Estavam sendo preparados para isso. Mas além dos 12, tinha mulheres que estavam com eles também. E é muito claro aqui no versículo 2 o que o Lucas coloca assim, ó. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Essas mulheres que andavam com Jesus, elas andavam com Jesus porque elas tinham uma dívida de gratidão com Jesus. Além disso, elas alimentavam o ministério dele com recursos, né? Mas elas tinham uma dívida de gratidão com Jesus. Elas tinham levado suas demandas diante de Jesus e tinham sido atendidas. Ela tinha um sentimento de querer devolver para Jesus um pouco daquilo que ele havia feito por elas. Elas devolviam isso em forma de serviço, em forma de trabalho, em forma de devoção. Mas você vai entender onde que eu quero chegar com essa reflexão a partir do momento que me veio à mente quando eu li o texto, né? Eu conheci um rapaz, ele sofria de epilepsia. E ele foi numa igreja Assembleia de Deus e lá o pastor orou por ele e ele ficou curado da epilepsia. E ele então queria participar de tudo, ele queria ficar na igreja. Ele falou assim: seria muito bom se eu trouxesse os meus móveis para cá, eu queria morar na igreja. E aí, a gente conversando, a gente se conheceu, e a gente conversando com ele a respeito, ele disse assim: porque aqui eu estou livre, eu permanecendo com Jesus, eu estou livre de sofrer de novo a epilepsia. Então veja bem, a partir daí eu percebi o seguinte: todos nós que estamos andando com Jesus, seja eu, seja você, seja esse rapaz, seja Maria de Cusa, que no texto fala aqui, seja Maria Madalena, né? Na verdade Joana, né, mulher de Cusa, que era um procurador romano, quer dizer, um político, uma mulher importante da sociedade, mas ela andava com Jesus, ela seguia os passos de Jesus. E seja qualquer pessoa que seja, né, todos nós que vamos a Jesus e andamos com Jesus, temos demandas que estão sendo curadas ao longo dessa caminhada, né? Ao longo da caminhada, nossas demandas estão sendo curadas. Ao longo da nossa caminhada, houve um momento em que Jesus promoveu em nós uma ruptura com a situação do homem velho. E algumas coisas que ainda perseguem a gente para tentar nos trazer de volta à condição antiga, a gente está sempre sendo curado delas. Acho que é isso que eu quero explicar, não sei se você está conseguindo entender. Veja bem, em outras palavras, assim como esse rapaz tinha medo de ter a crise de epilepsia de novo, que ele falou assim, era horrível, qualquer lugar que eu estava no ponto do ônibus tinha crise, estava dentro do ônibus tinha crise, estava no trabalho tinha crise, era horrível, fui na Assembleia de Deus, o pastor orou por mim, eu nunca mais dei crise nenhuma, e eu não quero largar Jesus, porque eu não quero mais ter essa crise. Então, assim como esse rapaz não saía de perto de Jesus, eu não queria sair de perto de Jesus, para ele não ter mais a crise, eu acredito que acredito que Maria Madalena, por exemplo, não queria sair também de perto de Jesus para não ser mais possuída pelos demônios que haviam saído do corpo dela. Imagina bem, como seria a vida de Maria Madalena quando ela estava possessa de 7 espíritos imundos, né? Não há registro nenhum bíblico que vai dizer que Maria Madalena havia sido prostituta, mas há registro de que haviam sido expulsos da vida dela 7 espíritos imundos, 7 demônios.
Então imagina bem que tipo de mulher que ela era, que tipo de vida que ela levava sendo possuída, né? A gente tem uma ideia mais ou menos disso, lá do capítulo 5 do livro de Marcos, quando aquele homem era possuído por uma legião de demônios. A Bíblia fala que aquele homem era um perigo da sociedade, ele morava no cemitério, ele vivia se cortando, as pessoas tinham que amarrar ele com corrente, ele quebrava as correntes. Por que as pessoas amarravam ele com corrente? Certamente porque ele era violento, quebrava as coisas, ameaçava as pessoas, ele era um perigo para a sociedade. Porque quando uma pessoa está possuída por um espírito maligno, o espírito não só quer destruir a pessoa, mas quer destruir as outras pessoas através dela. Então ele quer usar a força física daquela pessoa para destruir alguém. Me lembro uma vez que eu enfrentei uma situação com uma pessoa endemoniada e a pessoa estava com uma faca na mão querendo matar uma outra pessoa. Então tinha duas pessoas, uma com a faca na mão endemoniada, com o rosto todo transfigurado, falando rouco, falando com uma voz estranha, e a energia do ambiente estava totalmente tomada, pesada. E eu cheguei, eu vi aquela cena e a pessoa que estava ali tentando se desvencilhar daquelas facadas não estava resistindo. Eu gritei em nome de Jesus, a pessoa deu aquela cambaleada, aí eu entrei no lugar, segurei a mão, consegui, pela força do Espírito Santo, tirar a faca da mão da pessoa e clamando o sangue de Jesus, e a pessoa deu aquele desmaio, aquele surto, né, deu aquela desmaiada, e quando voltou chorando. Aí eu falei, o diabo saiu desse corpo, né? Mas é uma situação deplorável. Agora você imagina bem como é que era a vida da Maria Madalena. Ela não queria essa vida mais. Ela não queria mais que aqueles espíritos possuíssem seu corpo. Tem muitas pessoas que muitas vezes nem percebem que estão possuídas, que não percebem realmente que o corpo está tomado, né, por espíritos imundos. E talvez ela não percebesse, talvez ela vivesse a vida dela normal, nem percebendo o que estava acontecendo no interior dela, até que Jesus a libertou. Depois que Jesus a libertou, ela falou, não, eu quero ficar com ele. E as outras mulheres, como o texto fala aqui, Joana e tantas outras Marias e Anas que andavam com Jesus ali, que havia passado por um momento de cura ou libertação e queriam ficar ali porque não queria que aquela velha vida voltasse, né? Muito pelo contrário, queria evoluir na nova vida que Jesus ofereceu. E aí eu fiquei pensando, isso é um paralelo com a igreja, né? Todos nós, dentro da igreja, todos nós que caminhamos com Jesus, estamos sendo curados de alguma demanda. Tem coisas que batem na nossa porta todo dia, a mesma coisa, repara você ver. Tentando nos trazer de volta ao homem velho, a mesma coisa. Pode reparar, todo dia bate na nossa porta, todo dia. Assim como todo dia, aquele rapaz poderia ter um certo medo, de repente alguma sensação que ele tinha, fazia ele ter um certo medo de ter epilepsia de novo. Assim como Maria Madalena, em algum momento da vida dela, ela podia ter um certo medo, meu Deus, será que o diabo está voltando? Eu estou sentindo uns negócios diferentes. Não é? Não acontece assim? Assim como você, por exemplo, talvez passou algum mal, passou bastante mal, vomitou, não sei o que, passou bastante mal. Aí você tomou um remédio e melhorou. Daqui a pouco dá aquele negócio de novo, sua boca começa a salivar, você fala, meu Deus, será que eu vou vomitar de novo? A gente sempre fica com medo da volta daquela coisa antiga. Repara para você ver se não tem uma coisa que está sempre te acompanhando, sempre tentando, a mesma tentação o tempo todo, a mesma coisa o tempo todo. Né? Então a gente tem que continuar caminhando com Jesus para que não volte. Entendeu? Para que não volte, para que, de fato, a libertação que Jesus promoveu, ela permaneça todo dia, porque todo dia a gente tem que se converter, todo dia a gente precisa da libertação dele, todo dia a gente precisa da cura dele. A igreja, então, é um grande hospital, onde ninguém é melhor do que ninguém, está todo mundo doente sendo tratado por ele de forma individualizada, né? Jesus é o grande médico que vai passando em todos os leitos, e os leitos são as cadeiras onde nós estamos sentados ali. Então a gente está ali sentado cultuando, ele está passando aquelas cadeiras ali, ministrando cura sobre a vida de cada um de nós, de maneiras diferentes. É por isso que cada um, quando vai no culto, sai de lá com uma reflexão diferente. A mensagem foi a mesma, o culto foi o mesmo, a coreografia foi a mesma, a mensagem musical foi a mesma, o testemunho foi o mesmo, tudo que aconteceu no culto foi a mesma coisa para todo mundo, só que cada um captou diferente, cada um captou de acordo com aquilo que está doendo dentro de si, com aquilo que está ferido dentro de si, com aquilo que está sendo curado dentro de si. É mais uma dose de remédio para trazer um pouco mais de cura, sabe? Para trazer um pouco mais de cura. Por isso que a Bíblia fala que a gente vai se edificando juntos, né? Juntos. E é por isso que Jesus fala, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que os dons e os talentos derramados sobre a igreja é para aperfeiçoamento dos santos. Qual é a parte da minha vida que precisa ser aperfeiçoada, precisa ser melhorada? Qual é a parte da sua vida? Não é a mesma parte minha que é a sua.
ainda que seja no mesmo lugar. Suponhamos que Deus tenha que colocar meu braço direito no lugar. Deslocou, ele quer colocar no lugar. E o seu caso também seja o braço direito. A maneira como ele vai trabalhar e os braços são diferentes. A pegada é diferente. Entende? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, é por isso que a gente não deve julgar as pessoas, né? Por isso que a gente não deve julgar. Tem pessoas que precisam, aqui o texto fala, curadas de enfermidades e libertação de espíritos malignos. São problemas diferentes, né? Entretanto, Joana não se sentia maior do que Maria Madalena não se sentia maior do que Joana. Porque, de repente, Joana podia falar assim, de mim Jesus curou a enfermidade. Eu estava com uma pneumonia, ele me curou. Mas da Maria foi 7 demônios. São problemas diferentes. E a cura também é diferente, a ministração também é diferente. E isso vale para os dias de hoje, né? Tem gente, por exemplo, que nunca foi no mundo das drogas. Nunca passou pelo mundo das drogas, nunca esteve no mundo. Nasceu no lar evangélico, está crescendo com Jesus. Essa pessoa também está passando pelo processo de cura a partir de Jesus. Essa pessoa, mas eu não sei qual momento que eu me converti. Não, talvez você não lembre aquele momento que você levantou a mão, talvez você não nem levantou a mão, talvez você nem foi à frente, você só lembrou o tempo, cheguei à conclusão que eu preciso batizar, né? Você nasceu no lar evangélico, chegou à conclusão que precisa batizar, mas você não lembra o momento que você entendeu o evangelho e aceitou o evangelho no seu coração. Entretanto, o evangelho entrou no seu coração, e ele está trabalhando, ele está trabalhando na sua vida todo dia, né? Isso não faz de você uma pessoa melhor do que aquele que veio das drogas. Tem gente que chega na igreja cheio de carrapicho, viveu 30 anos no mundo das drogas, 30 anos na vida pervertida, 30 anos com um monte de demônio nas costas, e chega na igreja e recebe a cura do mesmo Jesus, né? A unção é diferente, a aplicação do remédio, o evangelho é diferente, mas o problema é o mesmo, é o pecado que todo mundo tem, né? Que é o pecado com P maiúsculo, que leva a gente a produzir pecados com P's minúsculos, que são as nossas atitudes. O pecado com P maiúsculo é o mal que se abateu sobre a humanidade. O pecado com P minúsculo é aquilo que a gente comete em função desse mal que se abateu sobre a humanidade. A força desse pecado com P maiúsculo é dominada por Jesus. E a não prática dos pecados com P minúsculo é uma responsabilidade nossa, mas a gente só tem condições de resistir e não praticar à medida que a gente vai continuando caminhando com Jesus. Aí ele vai ajudando a gente a vencer as nossas dificuldades. Vai ajudando a gente a vencer as nossas epilepsias, vai ajudando a gente a expelir demônios, a expelir enfermidades que talvez se insistam em tentar bater na nossa porta e nos trazer de volta à velha vida. Entende? Então, quando você olhar para o seu irmão na igreja e achar que ele é inferior a você porque você não passou por experiências que ele passou, nossa, fulano de tal, a situação dele é essa, cruz credo, você não sabe qual é a vida dele. Você não sabe o trabalho que o Espírito Santo está fazendo na libertação dele. Não é diferente da sua vida, não. Há um trabalho do Espírito Santo fazendo para libertar a sua vida também. Entende? Não sei se estou sendo claro, parece que eu estou meio confuso, porque eu passei a noite bastante em claro, bem acordado a noite inteira. Então eu estou meio confuso, talvez não estou conseguindo me explicar. Mas o Espírito Santo vai revelar ao seu coração o que eu estou dizendo. Você é uma pessoa que está passando por um processo de cura constante. Assim como seu irmão que senta do seu lado na igreja, assim como o pastor que ministra na sua vida, assim como o missionário que você conhece, todos nós estamos passando por um processo de cura constante que Jesus vai promovendo. Isso iguala a gente, né? Isso iguala a gente. Não faz de nós pessoas melhores ou piores. Quando você vê uma pessoa lá na frente falando, você fala assim, nossa, eu não faço nada na igreja, né? Meu Deus, eu sou um zero à esquerda, eu queria falar igual o fulano fala, eu queria cantar igual o fulano canta, eu queria saber igual o fulano sabe, queria ensinar igual o fulano ensina. Você não sabe a luta que esses que estão na frente passam para conseguir fazer o que fazem. Entende? Você não sabe a luta que fazem. Não são melhores do que você. Eu não sou melhor do que você. Ninguém é melhor do que você. Você é alguém que está sendo curado e trabalhado, assim como eu sou uma pessoa que está sendo curada e trabalhada. Amém? Flávio, obrigado pelo feedback, tá? Flávia, Ana Evangelina, meu sogro Zé Antônio, Adriana, a Carlinha vai entrar depois aí, Renata Carvalho, Farley, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né, Karine? Deus abençoe, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque a nossa cura vem do Senhor, e o Senhor tem produzido essa cura em nós todo dia. Muito obrigado, porque nós
Não somos capazes de expelir os demônios que tantas vezes nos perseguem, não somos capazes de expelir as enfermidades que tantas vezes nos perseguem, mas o Senhor é capaz de fazer tudo novo na nossa vida. Eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te dê um dia abençoado na presença dEle.